A situação está insustentável, torcedor. Era para ser um ano de virada, de afirmação, de mostrar força, mas virou um campo minado nos bastidores do São Paulo. E quem está no centro desse furacão? Júlio Casares. Isso mesmo. O presidente que se apresentou como salvador da pátria agora se vê mais pressionado do que nunca, encurralado pelas próprias escolhas. Relatórios internos e articulações políticas revelam o que muitos já percebiam: a gestão de Casares perdeu completamente o norte. As promessas ficaram pelo caminho, a crise financeira se aprofundou, e agora a diretoria parece mais ocupada em tapar buracos do que em construir algo sólido. Não é exagero. Não é birra de torcedor. É fato. Já se fala em impeachment, conselheiros ameaçam romper relações, e a arquibancada já ensaia protestos. E o que ouvimos da diretoria? Nada. Um silêncio incômodo que só piora as coisas. Júlio Casares, que se dizia o nome da modernização, hoje atua como um político encurralado, tentando segurar a própria cadeira em meio ao desmoronamento. O torcedor está esgotado, desiludido, porque vê um clube gigante sendo conduzido como uma propriedade particular. A tal austeridade financeira prometida nunca chegou. Pelo contrário, a dívida aumentou, houve atraso em pagamentos, e jogadores estão recorrendo à justiça. E sobre contratações? Nenhum reforço animador até agora. Enquanto isso, os veículos de imprensa divulgam documentos que mostram uma bagunça administrativa. Falta de planejamento, decisões tomadas sem consulta, e uma gestão mais preocupada com seus aliados do que com o futuro do clube. E o futebol vai ficando de lado. A crise política no São Paulo não é novidade. Mas sob o comando de Casares atingiu um nível crítico. A base não entrega, os contratos são mal formulados, e o clube perdeu seu espaço entre os grandes. Copa do Brasil? Ficou para trás. Brasileirão? Longe da briga. Libertadores? Só assistindo. Conselheiros relatam que o clima nos bastidores é de total tensão. Ambiente dividido, olhares desconfiados, acusações voando de lado a lado. Parece um thriller político. Mas é o São Paulo Futebol Clube. A indignação da torcida é mais do que justificada. Quem ama cobra. Quem ama não aceita o abandono. E o que vemos é um clube travado, sem norte, dominado por um presidente que se perdeu no próprio discurso. Isso não é questão de torcida organizada ou oposição. É questão de dignidade. O São Paulo, que foi sinônimo de administração exemplar hoje, é exemplo de desorganização. O Conselho Deliberativo está dividido. Parte ainda apoia Casares, outra parte quer vê-lo longe da presidência. Enquanto isso, o torcedor sofre. Vê os rivais se reforçando, conquistando, crescendo. E o tricolor? Estagnado. E não é só nos bastidores. O reflexo em campo é evidente. Já teve jogador reclamando do ambiente tenso, da desorganização, das promessas não cumpridas. Isso mina qualquer elenco. É lamentável ver o que nos tornamos. Um clube gigante, com a história que tem, preso em disputas políticas, em vaidades, em má administração. De partir o coração. A tal transparência tão falada desapareceu. Nada de abrir os números, nada de prestação de contas. O torcedor só descobre os problemas quando vaza. Casares fala em continuidade. Mas continuar com o quê? Com o colapso. Com a bagunça. Com a estagnação. O presidente perdeu até o apoio de quem o ajudou a subir. Aliados se tornaram críticos. Porque perceberam que o discurso era só fachada. Essa ausência de comando atrapalha tudo. Desde o planejamento do elenco até a contratação de profissionais. Quem quer vir para um clube sem estabilidade? Os relatórios apontam também falhas na gestão. Pessoas sem preparo em cargos estratégicos, decisões sem critério. Isso é inovação? E o torcedor se pergunta: cadê o projeto? Cadê a profissionalização prometida? Cadê o conselho de especialistas? Tudo virou conversa fiada. Palavras ao vento. Nada concreto. Enquanto tudo isso acontece, tem dirigente em evento social, em viagem, em selfie. Prioridades totalmente invertidas. O campo. O time. Ignorados. Sem reforço, sem padrão tático, sem liderança. A base, outrora orgulho do clube, virou setor esquecido. Não revela, não vende, não serve de alicerce. O torcedor quer o básico: respeito, planejamento, competitividade. E o que recebe é desilusão. A cada novo dia é mais uma bomba. Um novo capítulo do caos. Um desgaste constante.
Os adversários já perceberam isso. Sentem a fraqueza. E passam por cima sem piedade. O São Paulo sempre foi referência. Hoje é motivo de chacota. E isso é inadmissível. Ou Casares muda radicalmente sua postura, ou será engolido pelos próprios erros. A pressão está insuportável. O impeachment está no radar. E se vier, será uma consequência justa de uma gestão desastrosa. Não dá mais para fingir que tá tudo bem. O São Paulo é maior que vaidades individuais. Precisa de resgate. Se Casares ainda tem algum apreço pelo clube, deveria repensar seu papel. Às vezes, sair é o maior ato de amor. E a torcida vai seguir firme. Porque torcedor não larga. Mas também não se cala. Júlio Casares, a torcida está gritando. Escute. Ou prepare-se para sair pela porta dos fundos. O São Paulo não aguenta mais viver nessa instabilidade. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Desde que começou a circular a notícia de que uma decisão da FIFA poderia prejudicar diretamente o São Paulo, o clima entre os torcedores ficou carregado, pesado, daquele jeito que a gente conhece bem quando sente que o clube pode ser alvo de algo injusto. Não foi um rumor qualquer, daqueles que aparecem e somem em 2 dias. Foi algo que nasceu tímido em grupos de mensagem, ganhou corpo em programas esportivos e, de repente, virou o grande assunto do momento para quem veste vermelho, branco e preto e vive o dia a dia do tricolor com o coração na ponta da chuteira. O que mais incomoda o torcedor não é só o teor do que estaria sendo decidido nos bastidores, mas principalmente o sentimento de que, mais uma vez, o São Paulo poderia pagar um preço alto por algo que, aos olhos da torcida, poderia ser conduzido de outra forma. Fala-se em sanções esportivas, possíveis restrições em janelas de transferência, limitações para registro de jogadores e até impactos financeiros que mexeriam diretamente no planejamento da temporada, tudo isso vindo de uma canetada lá de cima, em um escritório distante da realidade do Morumbi S. Segundo o que corre nos bastidores, a tal decisão da FIFA estaria ligada a antigos desacordos contratuais, processos que se arrastam por anos e que, para a torcida, parecem sempre ter um peso maior quando o assunto envolve o São Paulo. Não é de hoje que o torcedor sente que qualquer detalhe burocrático vira uma montanha quando se trata do tricolor, enquanto em outros casos tudo se resolve com multas mais brandas, acordos silenciosos ou empurrões com a barriga que ninguém ousa questionar. Nas rodas de conversa entre são paulinos, seja na arquibancada, no bar da esquina ou nas redes sociais, o sentimento é de revolta misturada com desconfiança. A pergunta que mais se repete é simples e dolorida. Porque sempre parece que a corda arrebenta pro lado do São Paulo quando as instâncias esportivas internacionais resolvem apertar. Essa sensação de perseguição, de que o clube precisa cumprir uma espécie de prova de pureza maior do que os outros, volta à tona com força sempre que surge uma notícia desse tipo. O que torna tudo ainda mais angustiante é o momento esportivo em que o clube se encontra. O São Paulo vem se reorganizando, tentando montar elenco competitivo, resgatar a autoestima, investir em peças pontuais para finalmente conseguir brigar de igual para igual em todas as frentes. A simples possibilidade de uma decisão da FIFA travar contratações, impedir registros ou apertar ainda mais o caixa faz o torcedor sentir que, justo quando o time começa a olhar para cima, alguém lá fora se mexe para puxar o freio de mão. Circula entre jornalistas e comentaristas a informação de que a decisão poderia envolver prazos curtos de cumprimento, sem grande margem para recurso com efeito suspensivo. Isso significaria, na prática, ver o São Paulo tendo que reorganizar em poucos dias todo um planejamento construído ao longo de meses, com conversas, negociações, projeções financeiras e sonhos alimentados pela torcida. Para quem acompanha o clube de perto, só de imaginar isso já dá aquele aperto no peito e uma sensação de impotência. A torcida, que já está acostumada a ver o clube enfrentar dificuldades internas, agora se vê diante de uma suposta ameaça externa, que tem um peso simbólico ainda mais forte. Não é apenas uma partida mal apitada, um pênalti duvidoso ou um gol anulado no VAR. Estamos falando de uma entidade máxima do futebol mundial, com o poder de mudar o rumo de um projeto esportivo inteiro, tomando uma decisão que, na visão do torcedor, atinge em cheio o coração do planejamento do São Paulo. Em meio a tudo isso, o que mais machuca é a comparação inevitável com outros casos que o torcedor acompanha no noticiário internacional. Quando o assunto são grandes clubes europeus ou gigantes de outros continentes, muitas vezes se vê espaço para acordos, renegociações, parcelamentos infinitos, punições simbólicas e discursos sobre preservar a competitividade esportiva. Já quando o nome do São Paulo entra na mesa, a impressão é de que o martelo desce mais pesado, sem a mesma flexibilidade, como se o tricolor precisasse servir de exemplo.
Essa narrativa vai ganhando força à medida que surgem supostas informações de que a diretoria foi pega de surpresa com o endurecimento da postura da FIFA. Comentam que o clube trabalhava com um cenário de maior tempo para resolver as pendências, costurar acordos e evitar qualquer impacto esportivo imediato. Só que, de uma hora para outra, o tom dos bastidores teria mudado, alimentando a sensação de que alguém decidiu apertar os parafusos justamente agora, quando São Paulo começava a respirar. Na base da especulação, surgem versões de que, se essa decisão realmente for confirmada da forma mais dura possível, o São Paulo poderia perder janelas de oportunidade importantes para reforçar o elenco. Imagina-se, por exemplo, negociações sendo congeladas, anúncios sendo adiados, tratativas sendo refeitas em cima da hora, tudo porque lá de fora veio uma determinação que não leva em conta o dia a dia do clube, o calendário brasileiro, as particularidades do futebol sul-americano e a pressão de uma torcida que vive cada jogo como uma final. Ao mesmo tempo, cresce o debate sobre o papel da diretoria tricolor nesse cenário. Parte da torcida cobra mais transparência, mais comunicação, mais postura firme perante as entidades internacionais. Outra parte entende que, diante de estruturas tão pesadas como a FIFA, muitas vezes o clube fica de mãos atadas, restando apenas recorrer, argumentar e tentar minimizar os danos. O que une todos, porém, é a certeza de que o São Paulo não pode aceitar ser tratado como um clube menor nas mesas de decisão. Nos grupos de torcedores, vídeos, áudios e mensagens se espalham numa velocidade impressionante. Cada suposta novidade vira motivo de análise. Cada frase solta de algum comentarista ganha contornos de verdade absoluta. Cada documento que aparece é dissecado como se fosse uma sentença final. A ansiedade coletiva transforma rumores em certezas temporárias, e o coração do São Paulino já não sabe se prepara para o pior ou se ainda agarra numa pontinha de esperança de que tudo não passe de um mal-entendido ampliado pela correria da informação. Dentro do elenco, segundo o que se comenta, o clima é de cautela. Jogadores e comissão técnica saberiam que algo está sendo discutido lá em cima, mas preferem manter o foco no campo, repetindo o discurso de que isso é com a diretoria, tentando blindar o vestiário de qualquer turbulência externa. Só que torcedor sabe, por mais que se fale em blindagem, é impossível que esse tipo de notícia não mexa com o ambiente, com o ânimo de quem sonha com títulos e com a possibilidade de receber reforços importantes. A torcida se apega, então, à ideia de que o São Paulo sempre foi um clube gigante, respeitado mundialmente, com história em competições internacionais, e que esse peso precisa ser lembrado em qualquer mesa de negociação. A sensação é de que o tricolor não pode se curvar diante de uma decisão que pareça desproporcional, injusta ou descolada da realidade do clube. Se for preciso recorrer, que se recorra. Se for preciso ir até a última instância, que se vá. O São Paulino não quer ver seu clube ajoelhado diante de uma canetada sem luta. Além do aspecto esportivo, há também um impacto emocional profundo nessa discussão. O torcedor, que muitas vezes enfrenta problemas financeiros, dificuldades no trabalho, desafios pessoais, encontra no São Paulo uma espécie de refúgio emocional. Saber que uma decisão fria, tomada por pessoas distantes, pode limitar os sonhos da temporada gera uma sensação de revolta e de impotência, como se tirassem do torcedor um pedaço daquela esperança que o mantém firme acompanhando o clube em qualquer circunstância. Entre um desabafo e outro, surgem também teorias sobre interesses políticos, pressões de empresários, jogos de bastidores que o torcedor comum nunca vai enxergar por completo. É nesse terreno nebuloso que o rumor cresce. Fala-se em clubes estrangeiros pressionando por um desfecho rápido, em agentes cobrando posicionamentos mais rígidos, em uma suposta tentativa da FIFA de dar um recado a quem não cumpre prazos à risca. E, no meio de tudo isso, o nome do São Paulo acaba sendo puxado para o centro do tabuleiro. A imprensa esportiva, por sua vez, alimenta o clima de incerteza com análises, debates e programas que giram em torno do impacto que uma decisão assim teria no futebol brasileiro. Muitos reconhecem que qualquer sanção severa ao São Paulo mexeria com o equilíbrio de forças no país, afetando não só o clube, mas também rivais, competições e até negociações futuras de outros times com o mercado internacional. Afinal, se uma decisão pesada se confirma, ninguém sabe qual será o próximo alvo. Em meio às especulações, um ponto em comum surge em praticamente todos os comentários de torcedores: a sensação de que o São Paulo, historicamente, tem sido exigido em um patamar de responsabilidade e organização que nem sempre é aplicado com o mesmo rigor a outros clubes. Isso não significa negar erros ou problemas internos, mas sim questionar por que a régua parece mudar de tamanho conforme o escudo envolvido. Para o São Paulino, essa suposta decisão da FIFA só reforça essa percepção de dois pesos e duas medidas. Na internet, campanhas começam a surgir pedindo transparência, união e resposta firme da diretoria. Hashtags se multiplicam, vídeos de opinião são postados a todo instante, lives com torcedores e influenciadores debatem o tema com paixão.
O rumor de uma decisão que prejudicaria o São Paulo já não é só uma notícia de bastidor, tornou-se um fenômeno emocional, um ponto de encontro para a revolta e para a esperança de uma torcida que se recusa a aceitar calada qualquer prejuízo ao seu clube. Enquanto isso, o torcedor tenta imaginar cenários possíveis. E se a decisão sair da forma mais leve, permitindo o cumprimento de obrigações sem impacto esportivo imediato? E se vier a confirmação da punição mais dura, travando contratações e apertando o calendário? E se surgir uma terceira via, com acordos intermediários, parcelamentos, ajustes? Em cada cenário, a paixão tricolor pinta o futuro com cores diferentes, mas sempre com um ponto em comum: a vontade de ver o São Paulo competitivo, respeitado e livre para crescer. No meio dessa tempestade, a relação entre torcida e elenco ganha ainda mais importância. Se a FIFA realmente apertar o cerco e o clube tiver dificuldades para se reforçar, o peso da camisa e o apoio das arquibancadas se tornam armas ainda mais essenciais. O São Paulino sabe que, em momentos de adversidade externa, o Morumbi pode virar um caldeirão capaz de empurrar um time além do esperado, compensando com alma aquilo que, porventura, falte em estrutura ou elenco. Há também um componente de orgulho ferido nessa história. O São Paulo é um clube tricampeão mundial, dono de uma história que atravessa gerações, referência de grandeza no cenário internacional. Ver o nome do clube associado a possíveis punições, restrições e decisões desfavoráveis mexe com a identidade de quem cresceu ouvindo falar de glórias, títulos e respeito mundial. O torcedor sente que, se essa decisão realmente vier para prejudicar o tricolor, estará em jogo não apenas uma temporada, mas um pedaço da narrativa de grandeza construída ao longo das décadas. Alguns torcedores mais otimistas enxergam nessa situação a chance de o São Paulo se reorganizar ainda mais, blindar seus processos internos, profissionalizar ainda melhor a gestão e evitar que questões burocráticas ganhem tamanho poder de destruição. Mesmo reconhecendo o peso da FIFA, eles acreditam que o clube pode transformar a crise em ponto de virada, reforçando controles, negociando com mais firmeza e evitando que um problema jurídico ou contratual volte a ameaçar um projeto esportivo. Os pessimistas, por outro lado, temem que uma eventual decisão desfavorável aprofunde dificuldades financeiras, afaste investidores, complique negociações de patrocínio e impeça o clube de montar elencos à altura da sua história. Para esse grupo, o rumor de que a FIFA estaria pronta para ser dura com São Paulo soa quase como um anúncio de retrocesso, um freio em um momento em que o clube precisa, mais do que nunca, acelerar rumo à reconstrução definitiva. No entanto, mesmo entre críticas e preocupações, é impressionante como a paixão pelo São Paulo continua sendo o fio condutor de tudo. O torcedor pode reclamar da diretoria, desconfiar das entidades esportivas, criticar a imprensa, se irritar com empresários, mas, no fim das contas, o amor pela camisa fala mais alto. É esse amor que faz a torcida se mobilizar, se informar, cobrar e, principalmente, se unir quando percebe que há algo maior ameaçando o clube. Em paralelo, especula-se também sobre a estratégia jurídica que o São Paulo poderia adotar para minimizar os impactos dessa possível decisão. Fala-se em recursos em instâncias superiores, tentativas de acordo extrajudicial, apresentação de documentos que mostrariam o esforço do clube em cumprir suas obrigações. Tudo isso alimenta a narrativa de que, mesmo diante de um cenário hostil, o tricolor não pretende simplesmente aceitar o pior desfecho sem lutar. Para o São Paulino, entretanto, a preocupação vai além das formalidades jurídicas. O medo verdadeiro é ver o time em campo sendo diretamente afetado, seja pela impossibilidade de registrar um reforço importante, pela suspensão de um planejamento de contratações ou até pela queda de moral de um elenco que esperava receber novos companheiros para disputar títulos. Ninguém quer ver o São Paulo limitado fora das quatro linhas por conta de decisões tomadas em salas de reunião e não no gramado. Com o passar dos dias, o rumor vai se consolidando como uma espécie de novela de bastidores, daquelas em que cada novo capítulo traz um pouco de esperança e um pouco de medo. Um dia surge a notícia de que a decisão pode ser amenizada, no outro aparece a informação de que a postura da FIFA continua rígida. O torcedor vive nesse sobe e desce emocional, tentando decifrar o que é fato, o que é suposição e o que é exagero típico de quem vive de notícia em primeira mão. No fundo, o que o São Paulino deseja é simples: que o clube seja tratado com justiça. Não se trata de pedir privilégios ou passar pano para erros, mas sim de exigir que qualquer decisão leve em conta contexto, esforços de correção e o impacto devastador que uma punição desproporcional pode ter. O torcedor sabe que o futebol é feito de regras, contratos e normas, mas também sabe que por trás de cada escudo existem milhões de pessoas que respiram aquele clube todos os dias. A cada dia que passa sem uma definição oficial, a angústia aumenta. O silêncio das entidades envolvidas é interpretado ora como sinal de que algo pesado vem por aí, ora como esperança de que ainda há espaço para diálogo e flexibilização.
Nesse vácuo de informações concretas, o rumor se alimenta de suposições e especulações, reforçando a sensação de que o São Paulo está à mercê de forças que o torcedor não consegue enxergar, muito menos controlar. Ainda assim, em meio a tanta incerteza, há algo que permanece inabalável: a fé da torcida de que o São Paulo é maior do que qualquer decisão tomada em uma sala fechada. O tricolor já superou crises internas, quedas esportivas, dívidas, trocas de comando e injustiças dentro de campo. Para quem acompanha essa história de décadas, uma suposta decisão da FIFA, por mais pesada que pareça, é mais um capítulo de uma narrativa de resistência. Pouco importa se a FIFA está prestes a anunciar algo que complique a vida do clube ou se, no fim das contas, tudo vai se resolver em termos mais amenos. O torcedor são paulino já decidiu qual será sua postura: apoiar, cobrar, se indignar quando necessário, mas, acima de tudo, continuar amando o clube do mesmo jeito. Se for preciso enfrentar uma temporada contra tudo e contra todos, assim será. O Morumbiense estará lá, a camisa estará vestida e a voz estará pronta para cantar mais alto do que qualquer sentença. É nesse contexto que o rumor de que uma decisão da FIFA pode prejudicar o São Paulo ganha contornos de símbolo, mais do que de simples notícia. Representa a luta de um clube gigante contra estruturas muitas vezes frias e distantes, representa a dor de uma torcida que se sente injustiçada, mas também representa a força de um escudo que, mesmo pressionado, continua brilhando. Enquanto a caneta deles escreve resoluções, o coração são paulino segue escrevendo uma história de resistência. E assim o torcedor espera, entre a apreensão e a esperança, pelo desfecho desse capítulo. Se a decisão vier dura, o São Paulo terá que se reinventar, fortalecer ainda mais sua gestão e transformar a adversidade em combustível. Se vier mais branda ou se abrir espaço para acordos, caberá ao clube aprender com susto e blindar-se para que jamais volte a passar por algo parecido. Em qualquer cenário, uma certeza permanece: o tricolor é maior do que qualquer canetada, e a torcida estará sempre pronta para lembrar isso ao mundo. Enquanto não há anúncio oficial, resta à nação tricolor seguir acompanhando cada movimento, cada declaração, cada sinal, com o coração acelerado e a alma atenta. O rumor pode até ter nascido como sussurro nos bastidores, mas já virou bandeira de discussão, motivo de mobilização e prova de que o São Paulo, mesmo quando é colocado na berlinda, se mantém vivo, pulsante e disposto a lutar pela sua grandeza. Se a decisão da FIFA vier para prejudicar, encontrará um clube ferido, talvez, mas jamais rendido. No fim das contas, o sentimento que fica é o de que, independentemente do que for decidido lá fora, ninguém jamais vai conseguir diminuir o tamanho do São Paulo dentro do coração de quem ama esse clube. A FIFA pode tentar impor regras, sanções e limitações, mas não há regulamento no mundo capaz de apagar a história construída em campo, nem de calar a voz de milhões de São Paulinos espalhados pelo planeta. E é com essa certeza que a torcida encara o futuro, pronta para transformar qualquer injustiça em mais um motivo para apoiar ainda mais o tricolor do Morumbiense.